História de minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Era por volta de 1989 e eu estava fazendo uma viagem de ônibus para Minas Gerais. Eu tinha um destino, a cidade de Pouso Alegre, mas na verdade, aquele não era o destino final. Eu precisava seguir viagem para cidades menores, como Cordislândia e Carvalhópolis, onde moravam parentes que eu queria visitar. Naquela época, viajar não era como hoje. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha como consultar horários com facilidade. Era tudo na base da coragem, da confiança e muitas vezes da fé. Quando cheguei na rodoviária de Pouso Alegre, fui direto ao guichê perguntar sobre horários de ônibus para aquelas cidades. Eu ainda estava confiante de que conseguiria seguir viagem no mesmo dia, mas a resposta que recebi foi um balde de água fria. O atendente disse que só haveria ônibus na manhã do dia seguinte. Naquele momento, eu parei por alguns segundos, tentando entender o que aquilo significava na prática. Eu estava sozinho em uma cidade que não conhecia, com dinheiro contado apenas para as passagens. Não havia dinheiro para hotel, nem para qualquer tipo de hospedagem. Saí da rodoviária e fui até a praça, ali perto. Sentei em um banco e fiquei olhando o movimento, enquanto o tempo passava. Aos poucos, o dia ia embora e a noite começava a chegar. E junto com a noite, veio um pensamento inevitável. Vou ter que dormir aqui. Eu não queria acreditar naquilo, mas era a realidade. Eu estava ali, sozinho, sem opção, e naquele banco de praça comecei a refletir sobre tudo, sobre a viagem, sobre a vida, sobre as escolhas e, no fundo, também sobre proteção. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um homem se aproximou de mim. Ele não chegou com pressa, nem com desconfiança. Simplesmente se aproximou e perguntou com naturalidade: "Para onde você pretende ir?" Eu achei estranho, confesso, mas respondi: "Diz que iria para Cordislândia e Carvalhópolis e que estava indo visitar parentes." E ele perguntou: "Quem?" E aí comecei a citar nomes do meu tio-avô Nego Flávio, tia Pituca e tio-avô Zezinho Flávio. Foi nesse momento que tudo mudou. Ele olhou para mim com uma expressão diferente e disse: "Eles são meu tio, minha tia e meu pai." Na hora eu fiquei sem reação. Era como se o tempo tivesse voltado a parar naquele instante. Eu olhei, tentando entender o que estava acontecendo. Como era possível, no meio de uma cidade desconhecida, eu encontrar alguém que era da minha própria família? Alguém que eu nunca tinha visto na vida. Naquele instante, só uma coisa veio à minha mente: isso só pode ser Deus. Aquele homem não era um desconhecido, era um primo. Ele continuou com a maior simplicidade do mundo: "Se você quiser vir comigo, dorme na minha casa. Eu moro em uma cidade antes deles." Eu nem pensei duas vezes. Aceitei na hora. Mas ainda havia um desafio. Precisávamos ver se havia ônibus para aquela cidade, que era São Gonçalo do Sapucaí. Fomos até o guichê e perguntamos sobre as passagens. A resposta veio novamente: "O ônibus está lotado."
Naquele momento poderia ter acabado ali, mas algo dentro de mim disse para tentar mais uma vez. Eu me aproximei do motorista e falei: por favor, pode conferir de novo, ver se havia mais um lugar? Ele olhou para mim, meio desconfiado, mas resolveu contar. E aí, por incrível que pareça, havia um lugar. Alguém tinha desistido na última hora. Mais uma vez, eu senti que aquilo não era coincidência, era cuidado, era providência. Embarquei naquele ônibus ao lado do meu primo João. Em poucas horas, antes de um completo desconhecido, durante o caminho, começamos a conversamos sobre família, sobre vida, sobre histórias que eu nunca tinha ouvido. Chegamos na casa dele e fui recebido com simplicidade, mas com carinho enorme. Conheci a esposa, os filhos e me senti acolhido de uma forma que não esperava. Naquela noite, depois de tudo que tinha acontecido, ainda tivemos tempo para sair um pouco. Ele me levou para conhecer a cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Caminhamos pelas ruas, conversamos bastante sobre muitas coisas. Foi uma conversa leve, mas ao mesmo tempo profunda, daquelas que ficam na memória. Eu pensei comigo mesmo: se eu tivesse seguido o plano original, nada disso teria acontecido. Na manhã seguinte, bem cedo, segui viagem para encontrar meus tios e outros parentes. Mas antes de ir, eu fiz questão de agradecer. Agradeci o primo, agradeci a família dele e principalmente a Deus. Porque naquele dia, quando tudo parecia dar errado, quando eu já estava me preparando para dormir em um banco da praça, Deus colocou alguém no meu caminho, um anjo, em forma alguém da minha própria família, alguém que eu nunca tinha visto, mas que fez toda a diferença. Anos se passaram e um tempo depois eu voltei lá. Voltei na casa dele. E quando eu o reencontrei, dei um abraço forte. Os filhos estavam crescidos. O tempo tinha parado, mas a lembrança daquele dia continuava viva. E até hoje, quando eu penso na história, eu tenho certeza de uma coisa: existem momentos na vida que não são coincidência, são direção, são cuidado, são resposta. E às vezes, quando você acha que está sozinho, é exatamente ali que Deus começa a agir. História de Daniel Moraes.